Bem-vindos ao novo formato do programa Cozinha Esta Ideia. Este programa tem dado excelentes ideias para um melhor relacionamento entre pais e filhos. Agora, neste novo ano, trago-vos novos convidados, vamos ter novas dicas e assuntos de interesse. Vamos a isto? Hoje tenho comigo então a Joselaine Andrade, o Álvaro Ladeira e online a Sara Esperança. Sara, conta-nos um pouco acerca de ti. Olá, eu sou a Sara Esperança, tenho 25 anos, sou missionária da Água de Portugal, trabalho no Ministério de Fora e a minha formação é em Comunicação e Publicidade. E Joselaine? Olá, eu sou Joselaine Andrade, sou amiga da escritora André Ramos, sou mãe de 2 jovens, Lucas e Débora, casada com o André há 28 anos. Sou missionária da Mocidade para Cristo em Portugal, também sou coach e educadora. E uma alegria estar aqui hoje para falarmos sobre algo tão importante que é a nossa família e os nossos filhos. E Álvaro? Olha, eu sou o Álvaro, sou teu amigo há uns anos, sou um engenheiro físico tecnológico que depois trabalhou com o Desafio Jovem na recuperação de toxicodependentes, alcoólicos e pessoas com várias dependências, especialmente em meio prisional. Depois fui pastor e agora sou o diretor da Mocidade para Cristo. Sou casado, tenho 4 filhos e é isto. Muito bem. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Eu estou a citar Fernando Teixeira de Andrade. Então, Joselaine, a juventude é o foco do nosso programa de hoje. Será a transição da juventude para a vida adulta esse tempo de travessia? Fala-nos um pouco da sua experiência no trabalho que desenvolve com jovens. Então, essa questão da mudança de fases, ela é sempre muito importante, tanto para o casal quanto para os filhos. Eu digo que a base nós precisamos sempre, antes de olhar para o adolescente, para o jovem, nós devemos olhar para a família, para o casal, para os pais, porque nós, enquanto casal, temos os nossos tempos de transição. Os 5 anos, os 10 anos, os 15 anos de casado. Então, o cuidado do relacionamento conjugal, ele é muito importante, porque essa é a primeira força de transição para os próprios filhos. É o próprio relacionamento que eles veem entre os pais, porque isso se torna modelo para eles, né? Na superação dessas fases. Porque cada fase, ela vai realmente trazer mudanças. E a conversa sobre essas mudanças. Eu tenho 2 situações em casa que para mim foram assim um marco nessas transições. Então, o Lucas, né, quando ele fez 18 anos, ele nos chamou como pais para ter uma conversa. E nós sempre demos liberdade para eles trazerem as preocupações deles. E o ponto dele foi, eu quero mais liberdade porque agora eu sou maior de idade, eu tenho 18 anos. E com todo respeito, né, que nós temos por ele, ouvimos, o André olhou para mim, eu olhei para o André, e o André falou para ele, olha, então o primeiro ponto que eu preciso firmar com você, o que é ter 18 anos? Porque o ter 18 anos, para mim, em relação a você, significa você vai assumir agora responsabilidades que eu, como seu pai, não posso mais assumir por você. Se você fizer alguma coisa errada hoje, então é você que vai pagar por esses erros. Antes, eu iria assumir isso. Agora é você. E você está preparado para isso? Você está preparado para dirigir sozinho? Como é que você está em relação a essas mudanças? Então, primeiro nós conversamos sobre isso. E depois ele trouxe as expectativas dele. Por exemplo, ele queria ter liberdade de chegar mais tarde em casa. Então nós firmamos com ele, né, os cuidados e firmamos os princípios da nossa casa. Então, para mim, as boas transições, elas têm que ser feitas com a melhor comunicação que a gente conseguir dentro da nossa casa. Os pais ouvindo os filhos e os filhos ouvindo os pais. Porque é necessário que eles tenham mais liberdade nas fases de transição? Sim, por quê? Porque isso vai fazer parte de uma vida de mais maturidade. Uma vida com mais maturidade envolve mais responsabilidade. Então, sim, a comunicação, ela sempre vai trazer pontos positivos para a gente poder alinhar tudo isso. Muito bem, obrigada. Agora, Álvaro,
Muitas vezes os jovens são criticados, dando a sensação que fazem tudo um bocado ao lado ou nunca acertam. Como pai de jovens, não é? Na tua experiência no trabalho do Desafio Jovem nas prisões, como é que em vez da crítica se sugerem ideias, se apontam caminhos, criando um ambiente de mais incentivo aos jovens? Ora, de facto, eu tenho 2 jovens dentro de casa, uma adolescente quase a tornar-se jovem e uma filhota de 5 anos. E são todos desafiantes à sua maneira. De facto, a crítica é um caminho que é óbvio, é fácil, é aquilo que nós fazemos com o cérebro desligado. Já o Sócrates, há 2000 e tal anos, olhava para os jovens da sua geração e dizia assim: não sei como é que a Grécia vai sobreviver com estes jovens sem respeito pelos mais velhos e blá 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 e blá blá blá. E nós, muitas vezes, fazemos abordagens com eles que partem do moralismo, das regras, e isso é um profundo desincentivo. Tipo, nós próprios ouvimos Jesus dizer para, assim como nós queremos que as pessoas nos façam, então é isso que nós devemos fazer a elas. Mas quando chega a tratar dos nossos filhos, nós parece que temos aquela tendência para nos sentar no nosso pedestal e exercer uma autoridade, só que a autoridade, ela conquista-se, e conquista-se como? Connosco a sermos mais intencionais e menos reativos, connosco mais disponíveis para a empatia, para sentirem o que eles sentem, porque nós já passámos por lá e tivemos lutas semelhantes, mas com uma intensidade até se calhar menor do que aqueles que eles têm hoje. Se nós tivermos respeito por eles, eles vão conseguir ter respeito por nós, porque nós vamos modelar esse respeito. Mas se nós não tivermos respeito por eles e falarmos com eles, só tens que fazer e pronto, porque eu digo. Então, nós vamos transformar as conversas em frases monossilábicas e vamos fechar os diálogos. Portanto, se nós queremos um caminho com eles, nós temos que mais incentivá-los do que criticá-los, mais escutá-los do que informá-los, ensinar-lhes, porque a nossa disponibilidade vai gerar disponibilidade e a nossa desatenção vai gerar esse troco. Portanto, temos que tomar uma decisão. Aquilo que sair da nossa boca ou os vai construir ou os vai detonar. Se for neutro, detona a relação. Muito bem. Obrigado, Álvaro. Nós agora vamos assistir a um vídeo que tem uma mensagem muito, muito interessante e que vai ser certamente inspiradora.
Álvaro, queres comentar aqui esta curta-metragem que nós estivemos a assistir? As curtas-metragens, elas são fascinantes porque são uma ferramenta que nos leva a pensar, e nós lemos-la à nossa maneira, cada um faz a sua interpretação, ainda que algumas coincidam. E de facto esta transporta-nos para aquela comparação que nós estabelecemos, a pressão que o sucesso dos outros cria sobre nós, porque nós vivemos num mundo que só projeta o sucesso, mesmo que não exista, cria-se um sucesso que não existe para mostrar. E então há uma pressão sobre nós, então especialmente sobre aqueles que têm menos experiência de vida, que são as crianças, que são os adolescentes, que são os jovens, que eles têm que conseguir, mas ninguém ensina o processo, ninguém ensina que há uma caminhada para chegar lá e que aquilo que é óbvio para uns não é óbvio para outros, mas de facto o sucesso é possível e quando nós somos autênticos, somos reais, nós conhecemos pessoas autênticas e pessoas reais. E quando nós assumimos o nosso ponto de partida e somos autênticos connosco próprios, cria-se um espaço para que uma luz que não está em nós, mas que temos uma partezinha dessa luz, temos resquícios dessa luz dentro de nós, ela se aproxime de nós e de facto faça sobressair e atraia um sucesso e traga consigo um sucesso que é impossível para nós sozinhos. E quando nós depois nos sentimos bem com as pessoas que também são quebradas, que também não têm só sucessos, então a vida começa. Então a vida passa a ser a real, aquela que toda a gente experimenta, e deixamos aquelas imagens de plástico de Hollywood em que tudo resulta à primeira e passamos a descobrir que connosco até acontece isso de vez em quando, mas que também não tem mal se não acontecer, porque a vida é mesmo assim. E quando nós pegamos naquilo que são as nossas fragilidades, aquilo que são por onde a gente quebrou e somos criativos e nos inspiramos, surge aquela cor. Ele deixou de ser uma cor igual aos outros e passou a ser uma cor quase, sei lá, aquelas luzes assim para criar ambiente, porque criam-se oportunidades a partir dos nossos fracassos de criar muitas coisas bonitas. Aliás, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que aprendem a superar os seus próprios fracassos. Exatamente. Vamos passar agora para a nossa Sara. Sara, nesta fase de travessia, quem foram as pessoas que estiveram na tua vida, que de certa maneira te acompanharam, ajudaram, o que é que elas fizeram e como é que se ajuda um jovem nesta fase de travessia, de mudança? Olha, eu acho que essa pergunta é muito importante porque, como até o próprio vídeo, a curta-metragem mostrou, nós jovens às vezes passamos por algumas fases mais complicadas e é sempre bom ter companhia e sabermos que não estamos a passar sozinhos. Então, eu acho que os meus pais sempre tiveram um papel essencial porque, à sua maneira, da melhor forma que puderam, sempre me passaram os seus valores e me deram o seu melhor e todas as oportunidades que eles puderam para que eu tivesse uma vida boa, mas também não posso deixar de dizer que foi bastante importante a comunidade e a amizade que eu encontrei na igreja e junto de outras pessoas que partilhavam a mesma fé que eu, porque isso sempre foi um grande exemplo para mim, e poder ver pessoas, especialmente jovens mais velhos, ou então mais velhos que eu, ou então mesmo já adultos, sempre foi uma grande inspiração para mim, especialmente ver casais na igreja, sempre foi uma grande inspiração e um grande exemplo, sabendo que também eram pessoas como eu que tinham os seus problemas, mas ver que poderiam ter uma vida boa e ter uma vida feliz com Deus, mesmo tendo dificuldades, isso sempre foi um grande exemplo para mim. E claro que ter amigos da minha idade sempre foi um grande suporte, porque quer queiramos, quer não, são eles que estão a passar pelas mesmas coisas que nós naquela altura. Então eu acho que estas três coisas, estes três exemplos são fundamentais nesta fase da juventude. Obrigada. Vou passar aqui a alguns números. O perfil de saúde de Portugal de 2021, traçado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, mostra que os jovens entre os 18 e os 29 anos
apresentam taxas de sofrimento psicológico moderado a grave, bem acima dos adultos. O passado, o esconder as emoções ou cobrar-se em demasia podem ser formas bastante prejudiciais para a saúde mental. Joselaine, tem 2 filhos, assim, na fase adulta. Sim. Quais os hábitos e rotinas que, como mãe, os incentivou nessa travessia? Então, hábitos e rotinas são coisas realmente importantes na nossa casa. Como mãe, nós sempre procuramos ter ou jantar ou um almoço em família. Aquela coisa mesmo da mesa, de não abrir mão daquele tempo em família. E trabalhando como coach, também como capelã em várias escolas, eu ouvi isso de muitos adolescentes. Nós não temos um tempo em que sentamos juntos à mesa em casa. Essa coisa da comida, essa coisa do cheiro, essa coisa de família, até nos filmes, quando a gente vê isso, a família ao redor da mesa. Então isso foi um hábito que nós sempre procuramos manter, eu, André e os meninos. E um outro hábito que nós criamos, porque eles nos pediram, que eu achei isso muito interessante. Eles convivem muito com os avós, sempre conviveram muito com os primos, em todas as fases, em todas essas transições. Agora eles nos pediram que, pai e mãe, nós queremos ter um tempo em viagem só nós 4, só a nossa pequena família. E nós achamos muito interessante ouvir isso deles na adolescência. Não é que eles não queriam estar com outras pessoas, mas eles queriam aquela coisa nossa, né, que sejam as nossas pequenas memórias, as memórias de nós 4. Então nós passamos a dar mais espaço a isso, comunicamos isso com a família, falamos, nós vamos fazer coisas nós 4. Então isso eu vi que para eles foi importante, nós darmos atenção ao pedido deles foi muito importante. Então essa coisa de criar hábitos, né, ler a Bíblia era também algo que para nós era um princípio muito forte dentro de casa. A educação não ser transferida para a escola, a educação para nós não era a escola e não era a igreja, não eram os avós, não. A educação acontecia na nossa casa, entre as nossas conversas, com os princípios que eram traçados. Isso foi uma base que eu tive na minha própria casa, que o André também, graças a Deus, teve a oportunidade de receber. E isso eu falo que é graças a Jesus na nossa casa, que nós firmamos essas mesmas bases com eles. Então, acredito que hoje eu ouço deles, já estão se preparando para casar, que eles querem perpetuar isso na casa deles. Então, eu fico muito feliz com isso. E ser sempre muito intencional, não é? Intencional, porque não é fácil. Às vezes cada um tem um horário, principalmente quando eles se tornam jovens, não é? É faculdade, são amizades e tudo mais. Mas se a gente também traz isso como uma coisa gostosa, eles também têm prazer nisso, eles também querem isso. Então eu quero mesmo incentivar as famílias, porque isso ajuda a gente nos momentos mais difíceis, né? Porque não é porque a família é perfeita que a gente vive isso, não. Porque a gente tem isso como princípio, nos momentos mais difíceis, a gente vê que aquilo ajuda, esses hábitos ajudam a superar esses momentos de dificuldade. Muito bem. Sara, na juventude existe a insegurança relativa à escolha da profissão, ao mesmo tempo a ânsia da realização pessoal. O que é que tu pensas acerca disto? Eu acho que isso é super normal. Eu acho que mesmo aqueles jovens que têm mais ou menos decidido aquilo que querem fazer, ou aqueles que acham que querem ser médicos desde criança, eu acho que todos nós passamos por essa insegurança. Eu, por exemplo, mais ou menos desde tinha para aí uns 15 anos que sabia que queria trabalhar na área da comunicação e gostava de artes e por aí em diante, mas ainda assim... ainda hoje pergunto, será mais para aqui, será mais para ali, vou explorar mais esta área ou mais aquela área, especialmente no mundo em que vivemos hoje, em que as possibilidades são quase infinitas. Eu acho que eu e os meus amigos e os jovens vamos sempre perguntar-nos: será que estou a fazer a coisa certa? Será que devia estudar mais? Será que devia mudar de emprego? Mas por um lado também é positivo, porque temos muitas oportunidades, então acho que também tem sido uma aprendizagem para mim levar este processo com calma e tranquilidade e procurar paz em Deus e saber que, ok, provavelmente não vamos acertar à primeira, não vamos acertar à segunda, como também aconteceu comigo, mas à medida que vamos crescendo e vamos tendo experiências, vamos percebendo o que é que gostamos mais, o que é que nos enquadramos melhor e também como é que podemos servir melhor a Deus e ao próximo.
Eu queria acrescentar alguma coisa, isso que a Sara disse hoje. Também porque eu também, né, os meus filhos estão aí já em 22, 26 anos, já terminando a faculdade. Uma coisa que, como mãe, eu observo, que pode ajudar nisso. A Débora, desde criança, ela falava que queria mexer com moda, ela queria ter alguma atividade em moda. Mas na hora da escolha do curso, da formação, ela teve dúvida se isso seria uma boa decisão, se seria financeiramente alguma coisa, né, que daria um suporte de vida para ela. E ok, foi para a área da criatividade, para estudar arquitetura. E esse ano montou um negócio na área da moda, que era, na verdade, o que ela sempre quis. E graças a Deus está indo bem, buscou de Deus essa direção em oração, que é um princípio que a gente aplica. Então eu quero muito incentivar os pais a ajudarem os filhos a se escutar. Né? Essa coisa que a Sara disse aí de eu já me percebia desde os 15 anos, né? Essas percepções daquilo que é a vocação, que é aquilo que você tem prazer em fazer, apontam também, né, para aquilo que você pode estudar e se aperfeiçoar. Então eu quero deixar esse exemplo de ouvir mais, né, olhar mais para você, para sua criatividade, para aquilo que passa pela sua cabeça desde a adolescência. Muito bem. Agora eu tenho um desafio para vocês, já que vos deixei aí uns papéis para escreverem. Naquelas malas há palavras que infelizmente pertencem ao dicionário da juventude. Escrevam e colhem novas palavras e depois expliquem-nos o porquê da vossa escolha. Ok, vamos a isso. Vamos lá. Então, já me foi aqui orientado, eu vou ficar aqui com as 2 últimas malas, não é? Exatamente. Um desafio a superar. A primeira, posso dizer? Calma. Já estou terminando. Surpresa. Surpresa. Pronto, eu já tenho aqui as minhas. Posso ir? Pode. Então vamos lá. Vou começar aqui com o passado. E eu quero trocar o passado por gratidão. E por que eu estou colocando ali a palavra gratidão? As memórias do passado, elas sempre vão estar presentes. Isso é fato, não é? Mas se eu começar a olhar nos dias atuais e começar a trazer para mim mesma pelo que eu sou grato pelo dia que nasce, sou grato pelo pão de cada dia, sou grato pelos amigos, sou grato por ter conseguido superar essa situação, sou grato por medicamentos, se você toma medicamento todos os dias. Essa coisa da gratidão, do que está no presente, pode realmente ajudar a gente, né, a não estar com tanto foco no passado. Então eu vejo que pessoas que têm problema no passado costumam ser muito... eu não sei qual a expressão que é usada aqui em Portugal, mas no Brasil seria ranzinza, seria reclamona. E aqui, qual a expressão? Como é que se dizem aqui, quando alguém tem essa... Está sempre a reclamar, sempre chateado, exato. Então, resingona. Isso, resingona, isso. pronto. Então no Brasil a gente usaria essa expressão, como eu disse, mas a gratidão eu acredito que pode realmente ter, né, fazer diferença nisso. E nos problemas com os outros. Na nossa vida, né, e nós estamos aqui também para levar mensagens para as pessoas que têm a mesma fé que nós e para aquelas que querem conhecer um pouco mais sobre Deus e sobre Jesus. Eu vejo que a oração é a melhor forma de nós começarmos a ajudar qualquer pessoa. Quando nós pegamos a carga de uma pessoa e quando nós oramos, quando nós dedicamos parte do nosso tempo para buscar a Deus em favor de alguém, nós já estamos buscando a melhor ajuda, que é uma ajuda que ela é mais do que natural, ela é sobrenatural. E nesse processo da ajuda sobrenatural, muitas vezes Deus fala conosco. Então, orar com as pessoas, orar pelas pessoas, junto com as pessoas, e muitas vezes isso traz um resultado tão maior do que se a gente ficar tomando os problemas, tentando resolver o problema da pessoa pela pessoa. Então eu quero incentivar você a orar mais, né, e depois se prontificar a ajudar. Obrigada, Josiane. Vamos agora então ver o que é que o Álvaro escolheu. Ora, para mim ficaram as experiências negativas e eu vou colocar aqui
superação. Porquê? Porque nós todos vamos ter experiências negativas e algumas já vêm incorporadas à nascença. As nossas experiências negativas, Andrea, elas não são lixo na nossa vida. Por mais radioativas que elas nos pareçam e por mais sem nexo, elas são um material de construção muito importante. Quando nós olhamos para a vida das pessoas que construíram alguma coisa significativa, nós vamos ver que elas tiveram tremendas experiências negativas. E foi exatamente no não desistirem, no acreditarem, no rodearem-se de pessoas que as inspirassem e que acreditassem nelas e silenciarem aquelas vozes de pessoas que as derrotavam e que as faziam sentar assim prostradas diante dos gigantes das más experiências, que elas encontraram as alavancas em que mexeram para tomar boas decisões. Por isso, eu quando tenho uma má experiência que acaba comigo, normalmente eu, em vez de explodir e essas coisas, eu tento inspirar-me naquelas palavras de Jesus que deixou através do apóstolo Paulo. Em tudo dai graças. Mas como dar graças por uma tragédia? Então, porque essa tragédia vai nos fazer acordar daquele soninho em que nós estávamos. É como nós estamos agora. Estamos num clima de inflação, com as taxas de juros a subir, as prestações a subir, a comida a subir. E se nós ficarmos assim, olha, é uma má experiência, vai ser difícil, mas vamos ver como é que a gente supera isto. Nós não vamos superar isto. Nós vamos ser triturados por isto. Nós temos que ser proativos, nós temos que analisar, mas depois temos que dar passos de ação. Não é só pensar, não é só raciocinar, não é só esperar, é agir, é determinar. E gostei também da sugestão da oração, porque se nós afiarmos o machado, então depois temos que aplicar menos força. E quando nós oramos, e Deus fala ao nosso interior, mesmo que a gente ache que não tem muito jeito para perceber, Ele fala, não entende, ou então não diz nada, não é bem assim. Ele fala e Ele diz qualquer coisa e nós entendemos. O que não podemos é ligar um filtro da nossa racionalidade, do nosso achismo, daquilo que nós achamos que queremos. Nós temos que ser mais humildes e acreditar que aquele Deus que criou todas estas coisas ainda é capaz de falar com um ser humano como nós. E não duvidar dessas impressões que Ele coloca em nós e agir, porque é assim que Ele fala muitas vezes. E em relação à culpa, eu ponho aqui liberdade. Porquê? Porque a culpa é uma prisão desnecessária. Nós sentimos-nos culpados quando ou nos acusamos a nós mesmos ou quando recebemos acusações de outras pessoas. Às vezes as acusações não vêm com voz, vêm sob a forma de pensamento. São pensamentos intrusivos. A gente está a pensar em alguma coisa e de repente somos bombardeados com pensamentos que nos destroem, que nos demolem de facto. Ora bem, Jesus Cristo viveu uma vida perfeita e no final trocou-a pela nossa imperfeita. E aquilo que nos trazia culpa e que nos esmagava foi cravado naquela cruz, foi cravado no corpo dele. Ele pagou a pena, e pena de morte. Não há mais nada que precise ser pago. Então nós temos que aprender a viver a partir da cruz, a partir do sacrifício que ele fez. E quando nós pensamos, estamos culpados por causa disto e fiz aquilo, vem aqueles pensamentos, mas tu não és credível, tu só fazes, não fazes sentido nenhum e mais isto. Quer dizer, de facto há coisas que a gente faz que não têm sentido. Mas Jesus venceu todas essas coisas, está sentado no trono, Ele governa isto tudo e nós estamos sentados com Ele lá. Nós temos uma liberdade, só que essa liberdade vem com responsabilidade e vem com uma autoridade. Se nós não exercemos autoridade primeiro em nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, liberdade não é deixar acontecer. Liberdade é firmar os nossos passos. E a fé em Jesus, não é? Proporciona sempre essa liberdade e também há a liberdade de escolha, não é? E por isso é que os jovens podem sempre escolher novas palavras para o seu dicionário. Obrigada aos dois. Álvaro, conta-nos agora um pouco da tua experiência relativamente a dependências, por exemplo, algum jovem que tenha vencido drogas. Como é que tu descreves esse processo de mudança? Ora, todo o processo de mudança começa com a verdade, não é? Por algum motivo,
Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes nós pensamos que conhecer a verdade é conhecer a Bíblia, é conhecer Jesus. Olha, é tudo isso, mas ainda convém também conhecer a verdade a respeito de nós mesmos e dos outros já agora que estão à nossa volta, porque não podemos ter expectativas em relação a nós, em relação aos outros e em relação a Deus que são desajustadas da realidade. E, por exemplo, sempre que há uma dependência, sempre que há uma coisa que se instala que nos controla, aquilo segue uma progressão, assim, uma evoluçãozinha. Primeiro a gente experimenta, vamos falar de drogas, a gente experimenta, e tal, ver se gosta, se não gosta, quais são as sensações, falamos de jogo, falamos de dominar alguém num relacionamento, falamos de várias coisas que são possíveis, dependências, que nós podemos desenvolver. E depois de experimentarmos, nós percebemos qual é que é a nossa dose. E podemos ficar por aí, só pela experimentação e tal, e depois, quando eu era novo, numa noite, fiz isto, aquilo, pronto. Mas para a dependência evoluir, vai começar uma fase em que nós vamos usar socialmente. É tipo aos fins de semana, a gente vai, quando estamos em festas, e quando nós estamos nestas duas fases, ninguém diz que é dependente, porque nós estamos a controlar tudo. Ora, nós somos os reis do pedaço, os outros é que são os caretas, não percebem nada disto, não sabem curtir a vida, não sabem isto, não sabem nada. E quem nos vier dizer que nós somos dependentes, bem, vai, mas é ver se eu estou a chover, não é? Não percebe nada da vida, é mesmo careta e mais isto, mais isso aqui. A seguir vem uma nova fase, porque o nosso corpo habitua-se, o nosso cérebro já não produz aquelas hormonas do prazer, e então, quando nós fazemos aquele consumo, ou temos aquela experiência, que pode ser um comportamento, uma substância, uma relação, qualquer coisa, e entramos numa fase em que se torna a gente tem a experiência e quando nós temos aquele pico e passa o pico, já não volta para o normal, volta para um bocadinho abaixo do normal. Então começa a tornar-se uma preocupação diária. A gente quer então consumir mais uma vez, ou experimentar mais uma vez, ou fazer mais uma vez para voltar àquele pico de bem-estar, de prazer, e depois aquilo enterra-se mais um pouco. E a gente vai consumindo, enterra-se mais um pouco, até que vai se tornar vamos só consumir, só fazer, só controlar a outra pessoa para nos sentirmos normais. E aí entramos numa terceira fase em que é uma dependência penosa. Ora, algumas pessoas conseguem reparar na terceira que alguma coisa está a acontecer, mas dificilmente assumem. Só quando nós estamos lá no fundo do poço é que a gente costuma assumir. É aquele velho provérbio, quando o rei vai nu, pronto. Mas se estiver assim de boxers, não, ele estava aí para a praia, estava não sei o que, há sempre uma desculpa para arranjar. E de facto eu conheci muitos jovens, mas passaram por isto, muitos adultos, muitas mães que se embrenharam nas experiências de dependência dos filhos, nos comportamentos, destruíram as suas próprias vidas. Nós precisamos de aprender a pôr limites e precisamos de falar e de explicar como é que as coisas são. Eu com os meus filhos, por exemplo, tenho filhos que gostam imenso de jogar online e essas coisas todas. E eu disse assim, olha, estive a ler aqui umas coisas e diz aqui que a partir de 6 horas por dia online, preferir os relacionamentos online aos físicos, não é? Presenciais, e as diversões online àquelas que são no meio físico, começa a ser uma dependência grave, já patológica. Diz-me lá, onde é que tu te vês nisto? Mais ou menos aí. Mais ou menos aí aonde? Nas 6 horas. Ou seja, eu sei as horas que o meu relógio me diz, não é? Mas no nosso relógio interno nós temos a nossa própria percepção e o tempo passa a correr quando nós estamos a fazer aquilo que queremos. Então a percepção interior que nós temos é sempre diferente. E então, se nós não formos moralistas, julgadores, mas formos assim, questionadores, mas vamos falar abertamente sobre isso. Onde é que tu te vês? A pessoa, aquilo vai colocar uma semente. Porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que colocar sementes. Nós passamos a duvidar de nós e a desacreditar-nos quando alguém põe essa semente de dúvida. Será que tens mesmo valor? Será que a tua vida faz sentido? Será que tu não és um erro da natureza? E a gente vai colher aquilo vai dando assim uns raminhos e vai crescendo. Se nós quisermos trazer as pessoas de volta e os nossos filhos, nós também temos que pôr lá umas sementes, são diferentes. Será que isso é assim tão bom? Paga tão bem quanto te promete? Não é? Sim, e levar sempre à reflexão pessoal é bastante importante, porque não é? no Para final cada do um dia, consciencialize
Pois. o seu próprio percurso de vida, não é? Porque no final do dia tu não vais viver a vida do teu filho, nem vais viver a vida do jovem que estás a querer ajudar. Ele é que vai viver a vida dele. Então tu tens que pôr o controle nas mãos dele. É melhor a gente gastar a nossa energia a controlar-nos, para não sermos moralistas e para não nos deitarmos mais abaixo, não é? Ok. Agora, Sara, o rei Salomão, considerado um dos homens mais sábios da terra, disse: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Como é que tu vês quando as coisas não acontecem no teu tempo ou consoante as tuas expectativas? E que conselho é que podes deixar aos teus amigos para serem resilientes na espera, visto que os jovens algumas vezes gostam de tudo no imediato? Eu acho que essa questão da espera ainda continua a ser um desafio para mim. Sinto que ainda não aprendi a esperar, mas graças a Deus já tenho tido algumas experiências que me têm feito mais paciente e mais longânima e levar os processos da vida, que são naturais, com mais alguma tranquilidade. Mas diria que quando estamos a esperar alguma coisa, eu acho que é sempre bom ter um objetivo e saber porque é que estamos a esperar. Por exemplo, quando estamos a estudar, queremos ter X profissão, é um objetivo que nos ajuda a motivar a estudar. Quando estamos num trabalho, às vezes que não é aquele que gostamos, sabemos que estamos ali porque estamos a ganhar experiência, por exemplo. Às vezes algumas situações que se passam a nível pessoal, nós sabemos que são coisas que nós temos que passar para crescer, mas eu acho que na verdade nós podemos ouvir os conselhos dos outros e somos muito edificados quando ouvimos os conselhos dos outros. Por exemplo, para mim está a ser muito bom estar a ouvir os vossos conselhos, mas às vezes só passando pelas coisas para podermos também ganhar essa resiliência. Portanto, acho que temos mesmo que ter paciência e aceitar que a vida é assim, não é, nem tudo é micro-ondas, nem tudo é fast food e acho que infelizmente nós crescemos muito com essa mentalidade, tudo acontece muito rápido, mas a vida não é assim de todo. Obrigada, Sara. Uma imagem que talvez possa reproduzir um pouco do que tu disseste tem a ver com uma rosa que tem espinhos também, não é? Apesar da sua beldade. Vou agora deixar-vos com algumas dicas muito fixes. Este programa Cozinha Esta Ideia foi idealizado pela autora Andrea Ramos, uma autora infanto-juvenil que se preocupa com a construção do caráter e da autoestima dos adolescentes e é inspirado no seu livro Muda o Meu Nome, escrito em 2020, que vai já na sua segunda edição. Esse e outros livros como Zezé, o Miúdo Guloso ou o mais recente O Meu Mundo de Papel, você pode encontrar em www.andrearamos.pt e também nesse site você pode encontrar o blog da autora que tem variados textos com diversos temas que vão com certeza edificar a sua vida. Então fique connosco e assista ao resto da nossa conversa. Para finalizar agora a nossa conversa, eu tenho umas perguntas um pouco difíceis para vocês. Estão preparados? Vamos ver. Sara, qual é que é o emprego dos teus sonhos? Eu acho que ainda não sei qual é, mas graças a Deus acho que estou cada vez mais próxima com este trabalho que agora tenho a oportunidade de estar a fazer na Agape Portugal e mais particularmente nos da Fora. Estou a fazer coisas que sempre me apaixonaram muito, especialmente poder incentivar outras pessoas a falar com mais ousadia e alguma criatividade sobre o amor de Deus e também poder usar as minhas competências de estratégia, de comunicação. Isso é uma coisa que me apaixona muito, mas acho que ainda tenho muitas outras coisas que eu acredito que também Deus me deu e sonhos que Deus me deu que eu ainda vou ter que explorar. Eu gosto também muito de escrever, como a Andrea sabe, então eu acho que ainda estou só a começar, mas não, eu acho que não tenho nome para dizer aquilo que eu gostaria de ser, talvez missionária, não sei, mas acho que só Deus sabe e só o futuro vai revelar. Nova pergunta.
Qual é a coisa mais fixe que alguém disse sobre ti? Eu acho que, estando aqui também a falar de família e também tendo aqui a perspectiva de 3 pais, eu acho que sempre quando as pessoas expressam amor e dizer eu amo-te, eu valorizo-te, és importante na minha vida, eu acho que isso, mais do que se calhar qualquer outra coisa, dizer que sou inteligente ou sou bonita ou alguma coisa do género, eu acho que quando alguém expressa amor, seja pai, seja mãe, marido, amigos, eu acho que isso é sempre aquilo que me tem marcado mais. Obrigada. Joselaine, um filme que marcou a sua vida na juventude? Muito bem. Eu sempre gostei de filmes de relações familiares. Isso sempre me atraiu muito. Então, na verdade, na minha juventude, um filme que me marcou foi Sociedade dos Poetas Mortos. Eu não sei como que é o nome desse filme aqui em Portugal, mas contava a história de um professor que, inclusive, deixava uma dica para os seus alunos, que era arpendi, aproveite bem o seu dia, né? Você dê valor, né, a coisas que parece que os jovens naquela época não estavam, né, para aí virados. É o Clube dos Poetas Mortos. Okay, então aqui o Clube dos Poetas Mortos, né? Então esse foi um filme que realmente assim me fez repensar, né, várias coisas e deixo aí como dica para os jovens nos dias atuais. Qual é que é o hábito que gostaria de mudar na sua vida? De deixar sempre as minhas coisas em segundo plano. Eu sou uma pessoa que gosta muito, né, de estar com pessoas e meu próprio trabalho hoje, né, como coach, no sentido de cuidar de pessoas, trabalhar para que pessoas desenvolvam seus sonhos e as suas potencialidades, me faz sempre ter um olhar para o outro. Então eu deixo muitas vezes de cuidar daquilo que é importante para mim, para que eu também possa ter mais bagagem para cuidar de outras pessoas. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando comigo mesmo. Então, eu tenho que ter também o meu tempo e investimento naquilo que é importante para a minha própria vida. E é isso. Álvaro, chegou a tua vez. Qual é a coisa mais importante que os teus filhos deveriam saber sobre ti? Ora, que eu os amo muito e que o amor que tenho por eles é inquestionável, mesmo que eu diga ao contrário e faça ao contrário. Porque apesar de mim e apesar deles, há sempre caminho para aprendermos e para superarmos. Concordo. Se pudesses passar 1 hora com uma pessoa do mundo e porquê, qual seria? Quem seria essa pessoa? Essa é terrível, porque eu tenho uma lista. Olha, eu queria conhecer o Noé, eu queria conhecer o Enoque, eu queria conhecer o Adão, mas eu sacrificava isso tudo para ter 1 hora ou com o Espírito Santo ou com Jesus. E é assim, eu tenho todas, só que a verdade é que eu não sei aproveitá-las muito bem. Se eles estivessem assim à minha frente, fisicamente, que eu pudesse fazer umas perguntas, assim daquelas a sério, mas depois se calhar eu ficava só a ouvir e não fazia pergunta nenhuma. É muito difícil essa. Mas aquilo que eu mais gostava era de aprender a olhar para aquilo que nós vivemos com um olhar sábio e não com um olhar autocentrado, um olhar a partir do sofrimento, a partir da dor, mas a partir da esperança e a partir da confiança e da fé. Muito bem, excelente dica. Para finalizar, deixo-vos com uma ideia muito especial. Todos nós temos 5 casas: o planeta, o nosso corpo, o nosso lar, a nossa mente e a alma. Costumo dizer que não podemos mudar o mundo, mas podemos sempre mudar o nosso mundinho. Mudar sempre se supõe que seja para melhor. Espero que tenha gostado destas ideias, das dicas, dos nossos convidados, a quem eu agradeço. Não basta ter essas ideias, há que pô-las em prática e espero que todos se sintam muito bem a cuidar das suas casas. Um abraço!